E de alguma maneira, assim, quando você vai ler qualquer guideline psiquiátrico, né? Então saiu recentemente o Consenso Canadense de Depressão e tal, você, recentemente mais ou menos, né? Já tem mais de ano, mas assim, você vê que, pô, CBT, né? Que é a TCC em inglês, tá ali, ó, o super recomendado toda vez. Então, de alguma maneira, parece que a TCC, a gente já entendeu as diferenças aí, conseguem fazer isso de alguma maneira. As proposições da CBT ou da TCC, elas são mais facilmente submetidas a protocolos Experimentais. experimentais do que outros formatos, outras proposições psicológicas. Por isso você tem muito mais evidências sobre essas proposições do que outras. O Tiago pode falar um pouco melhor Não, acho que sobre esse é um isso. tema muito importante, porque é comum, né? Eu coordeno um curso de TCC, né? E as pessoas procuram muitas vezes porque é baseado em evidências, porque é o que funciona, né? Exatamente. E sim, eu acho que isso é um mérito importante da abordagem, né? Isso é. Mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais profundo e crítico de entender que existem alguns determinantes do porquê que só se produz evidência da TCC e não de outras abordagens, porque a TCC ela surge, resumidamente, né, num momento em que você tem a psiquiatria passando também a ter medicações mais eficazes para pânico e para depressão, ali Tá, no fim dos anos 50 e começo dos anos 60, tá. né? Então a psiquiatria começa agora a ter um boom, né? A gente tem remédios específicos para essas condições, né? E você não tem tratamentos psicológicos que podem ser comparados com remédio, por exemplo. Porque o remédio você consegue fazer um ensaio clínico, falando, vou pegar 100 indivíduos, metade, 50 vão tomar o remédio A, os outros 50 vão tomar o remédio B, e depois a gente faz, ver depois do tratamento, qual grupo que melhorou mais. Isso é resumidamente um ensaio clínico, para você ver a eficácia de uma farmacoterapia, por exemplo. Aham. Como é que você faz isso com um tratamento psicológico que é organicamente interpessoal, individualizado, né? E que Hum, fica muito difícil você ter exatamente as pessoas do mesmo grupo experimental recebendo a mesma coisa. Com fármaco é fácil, tantos miligramas de tal substância. Está todo mundo sendo tratado igual. Como é que você garante que pessoas se submetendo à psicoterapia vão estar recebendo a mesma coisa? uhum. Aí a TCC ela começa a ofertar, isso surge como um protocolo estandardizado, padronizado, né, em manuais, e que você coloca a sessão 1 você faz isso, na sessão 2 você faz isso, e você consegue fazer todos os pacientes seguirem aquele mesmo caminho. Isso, metodologicamente, favorece com que eu faça. Um grupo faz isso, outro grupo não faz isso. E eu sei que ele não está fazendo isso. Uhum. Então, isso faz com que a TCC seja mais afeita a esse modelo de experimentação, esse desenho de estudo científico, que outras abordagens não são. Não faz muito sentido você fazer isso, né? Entendi. Então, é muito mais fácil, como o Rodrigo estava falando, para a TCC produzir evidência da sua eficácia do que para outras abordagens. Hum, Isso não significa que a TCC não seja eficaz o quanto, mas isso é uma frase que eu gosto muito, que é assim, ausência de evidência não é evidência de ausência. tá. Né? Então não dá para dizer que outras abordagens não funcionam, primeiro por isso, e segundo porque a própria concepção do que é funcionar varia de abordagem para abordagem. A psicologia é uma ciência em estágio pré-paradigmático. O Então que que você tem, significa isso isso? significa que você não tem um paradigma de pressupostos filosóficos, ontológicos, epistemológicos, a definição do objeto de estudo, que é unânime, né, em todas, como talvez seja a evolução, a teoria de seleção natural na biologia. Nem sei se é. Posso estar falando uma bobagem, mas é um paradigma, assim, Uhum. dificilmente vai encontrar um biólogo que fala, não, Darwin está errado, Tá. A né? física quântica, por exemplo, é uma coisa. Por exemplo, né? Ou na física newtoniana, né? É, que é um É um paradigma. Física paradigma, newtoniana. entendeu? Tem Tá- uns pressupostos ali que é assim que funciona para aquele determinado recorte. É um exatamente. consenso universal dentro da comunidade. Exato. E a psicologia não tem. Isso não é bom nem ruim, só é uma característica, né? E o que acontece? Quando você tenta checar a eficácia, por exemplo, de uma psicoterapia, você tem que partir de um pressuposto epistemológico específico. Hum, E muitas vezes isso não é declarado. Né? Então eu pego uma proposição epistemológica, ontológica, uma base filosófica específica, simplesmente oculto e começo a testá-la a partir de um método que faz sentido dentro dessa perspectiva, e aí o resultado vai avaliar todas as perspectivas, inclusive as que não se baseiam nesses pressupostos. Não sei se fica claro esse tenta problema. dar um exemplo pra gente, se você A consegue. psicanálise é um exemplo disso. Tá. Né? Então você vai pegar e vai falar o que é eficaz para tratar fobia. É terapia comportamental, basicamente, né, baseado na técnica de exposição, né?
Mas como que eu meço isso? Então você estava falando da questão subjetiva. Eu Tá. posso medir tanto objetivamente, essa pessoa não tinha uma agorafobia, não saía de casa e agora ela está saindo de casa. Pô, observável. Né? Isso é Aham. bastante empírico, Aham. né? E meio incontestável, legal, né? Agora, o que acontece, não necessariamente, né? E aí aqui eu não vou falar com propriedade porque não sou psicanalista, um psicanalista vai entender que resolveu, né? Que o objetivo da análise foi atingido porque ele sai de casa, Entendi. né? Porque talvez tenham outros conflitos que estejam produzindo sintomas diferentes, né? Que não foram devidamente tratados a partir do método psicanalítico e que vão mais lá na frente aparecer de novo. Aham. Aí a resposta dos TCCs é, bom, primeiro, não tem evidência de que isso aconteça. Isso é uma hipótese calcada numa teoria que pode estar errada. Né? Segundo se isso acontecer, a gente trata, então, quando aparecer, certo? Entendi. Mas veja que são perspectivas diferentes. Né? Não Aham. necessariamente uma está mais certa ou mais errada do que a outra. Entendi. Tá? Agora, claro, pode estar mais certa para mim. Por exemplo, para mim, Tiago, é importante que o meu paciente com agorafobia saia de casa e vá fazer as coisas. Então a TCC ela me dá esse subsídio para eu ajudar a pessoa a fazer isso. Entendi. Mas fosse outros meus objetivos clínicos enquanto terapeuta, outra perspectiva que eu adotasse, talvez isso fosse irrelevante. Entendi. Né? Então eu acho que o problema é quando a gente não explicita a partir de que ponto de vista a gente está falando e começa a falar das outras abordagens a partir do meu ponto de vista, que acaba gerando uma forma de conceber entendendo como bobagem, por exemplo. Entendi. Né? O que o outro faz é bobagem porque não está dentro da minha perspectiva, do que eu considero o parâmetro para julgar se aquilo é bom ou ruim, então aquilo é ruim ou aquilo Não faz serve para nada. sentido. Não... Porque não serve para o meu objetivo, não serve para nada. Entendi. Né? Ou seja, cabe a divergência, mas a divergência não precisa implicar na depreciação da outra forma de pensar. Aham. Né? A adoção de uma perspectiva teórica dentro da psicologia, ela não diz respeito a qual é a melhor, qual é aquela que satisfaz de maneira mais completa, né, a minha perspectiva, o meu interesse, né, o que eu entendo como sendo importante dentro de uma relação, no caso da psicologia clínica, dentro de uma relação psicoterapêutica. Então não há uma competição entre abordagens. Entendi. Não, e é legal, assim, vocês falarem de uma maneira aprofundada disso, porque é o seguinte, pô, tem vez que às vezes as pessoas vêm falar comigo do tipo, isso tem muito na área da medicina, tá, né? Então, medicina baseada em evidência. Então, sai um estudo X que fala que, sei lá, quando você estiver fazendo uma ressuscitação cardiopulmonar, você tem que aplicar adrenalina a cada 2 minutos e isso vira protocolar. Né? Então, pô, é evidência. Daí você vai ver o número necessário de tratar é 116. Não lembro exatamente qual que é, que faz muito tempo que eu vi isso. E quando você pega para ver, isso significa que você tem que fazer isso 116 em 116 pacientes para um se beneficiar. E é assim que a gente dá remédio. Statina tem um número altíssimo de NNT que a gente fala, tal. Ou seja, quando a pessoa se utiliza do discurso, mas o que eu faço é baseado em evidência, e eu já vou fazer um parênteses em relação a isso, mas isso não isenta você de entender que existem outras coisas que podem ajudar. Sim. Isso é muito perigoso até falar, porque abre uma brecha para uma certa prática clandestina, picareta, Exato, isso é assim, importante. gigantesca, e em nenhum momento eu estou advogando que então Exato. dane-se a evidência, foda-se, vamos Perfeito, fazer do boa. jeito que a gente acha, Perfeito. e o que eu aprendi isso de orelhada com o Claudião e vou fazer. Não é isso que eu quero, que eu tô advogando. Mas a gente tem que ter uma perspectiva mais analítica do tipo assim, não é porque eu tenho um método psicoterapêutico que ele é melhor da perspectiva empírica, ou seja, na linguagem científica do paradigma atual, ela tem efeitos mais observáveis que as outras, que quer dizer necessariamente que o meu método é melhor. Eu acho que o ponto é melhor para quê? Melhor para quê? Então, para ressuscitar o paciente, deve ter um método que é melhor que os outros. Se o meu objetivo é ressuscitar o paciente. Exatamente. A questão é que as diferentes terapias têm objetivos diferentes. Isso. Então você não tem como comparar as duas coisas. Uhum. Né? Não sei se você quer comentar com. Sim, você tem bons exemplos. Porque são trajetórias com destinos distintos. Né? É muito complicado você comparar coisas que objetivam metas distintas. Né? É uma comparação que está sempre fadada a uma Então, inconsistência. é aquela ideia, banana é melhor que maçã?
Depende, para saciar meu desejo de comer maçã, maçã é melhor que banana. Para melhorar o meu potássio no sangue, talvez banana seja melhor. E aí, qual é o objetivo de eu comer a banana? Ou comer a maçã? Vai depender disso se um é melhor do que o outro. Não sei se é um exemplo didático o Mas suficiente. é muito didático desse jeito, né? Então, Uhum. e a gente consegue, deixando para trás, né, enfim, as críticas aos outros métodos, como pseudociências, como depende da epistemologia, depende de como você vai, qual crivo você vai analisar, para qual objetivo você vai analisar. Perfeito. Uhum. Então, o crivo e o objetivo são coisas muito importantes quando a gente fala de ciência. E haver uma pluralidade de perspectivas não significa que qualquer perspectiva seja válida. Isso. Né? Importante. Uma teoria, para se propor e se sustentar, ela tem que ter uma coerência interna, tem que ter os seus pressupostos explicitados, etc. Não quer dizer que, então vale tudo. Tem que Não, ser submetido ao não vale tudo. escrutínio. Não vale tudo. Né? Isso. Pelo Mas amor há de uma Deus. pluralidade de possibilidades válidas. Isso. Eu acho que esse é uma ressalva importante. Sem dúvida. É. Mas acho que um outro exemplo, talvez menos metafórico, é uma ideia que eu acho muito importante, que é e que a OMS adota isso atualmente, né? Que saúde não é ausência de doença. Uhum. Né? Você teriam dois eixos, né, paralelos que se comunicam de alguma maneira, mas não são a mesma coisa, que seria de da doença para ausência de doença e da saúde para ausência de saúde. Uhum. Então, vamos imaginar que, por exemplo, uma pessoa tem diabetes. Ela está doente, Uhum. mas ela está sem saúde. De repente, essa pessoa tem uma dieta super regrada, faz atividade física, tem boas relações pessoais, se cuida. Ela é muito mais saudável do que eu que não tenho diabetes. Mas ele é mais doente, porque eu não tenho nenhuma doença. Então, veja, isso já é uma concepção, como você percebe, como diferentes concepções do que é saúde, eu posso fazer uma intervenção que não trata diabetes dele, mas que vai promover saúde. Uhum. Isso no âmbito da saúde mental é muito importante. Porque, eventualmente, por exemplo, como eu falei, né, que de repente um psicanalista vai olhar uma pessoa que não sai de casa, isso eu acho mais difícil, mas uma fobia, vai falar, não, mas o problema dele não é a fobia. Né? Não é a doença, entre aspas, é porque é que a vida dele está sem sentido, ele não sabe o que ele quer, qual é o desejo dele. Ele tem um monte de coisas que a gente precisa fazer para ele ter saúde e que não passa por tratar da doença. Enquanto que, eventualmente, uma TCC vai falar assim, não, ele faz terapia para tratar da doença. Se ele sair daqui com a fobia, não adiantou nada. Percebe? Então, o critério que você vai usar para avaliar uma coisa ou outra tem que ser diferente. Senão eu vou ficar avaliando a maçã pelo quanto que aumentou o potássio no sangue. Aí eu vou dizer, é uma grande bobagem comer maçã. Porque não aumenta o potássio, o que aumenta o potássio é a banana. Nossa, mas muito didático esse exemplo, hein?